Este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC das Domésticas, já está valendo. Foi aprovada pelo Senado no dia 6 de maio. A PEC das Domésticas prevê 16 direitos trabalhistas, 7 deles estavam à espera de regulamentação para entrar em vigor. Tem indenização em demissões sem justa causa, conta no FGTS, salário família, adicional noturno, auxílio creche, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho. E é sobre esse assunto que a gente fala agora com o Paulo Guilherme Pericelli, ele é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, a AMATRA 1. Paulo, bem-vindo à Conexão mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado. Bom, a gente voltando um pouquinho, vamos tentar discutir aqui, então, o que define o trabalho doméstico? Por que não é considerado uma profissão como outra qualquer? Por que necessita de uma legislação específica? Fundamentalmente, a questão do trabalho doméstico é que ele se desenvolve na residência, no ambiente familiar. Essa é a grande distinção. E esse era o ponto polêmico na regulamentação do trabalho doméstico. Chegou-se a algum consenso, essa legislação, a emenda veio com a linha geral, né? Não há distinção entre o trabalho doméstico e o restante dos trabalhadores. E agora regulamentou-se uma parte final que estava pendente aí há 2 anos já, né? Bom, mas tem essa questão de não há distinção dessa tarefa para outras, mas na prática existem algumas diferenças tanto na contratação quanto nos direitos desse trabalhador. A legislação do trabalho, o que a Constituição fez e o que a emenda constitucional fez? Olha, todos os trabalhadores têm os mesmos direitos. A legislação complementar vai tratar das peculiaridades do trabalho em si. Então, o trabalho doméstico é prestado no ambiente familiar. Então, não é uma empresa como outro trabalhador convencional. Não há uma atividade visando lucro. Então, em função disso, há nuances para esse trabalho. Então, há questões que são tratadas especificamente na lei. Mas não há mais aquela distinção clara que a Constituição fazia entre o trabalhador doméstico e o trabalhador comum. Não, os direitos são iguais. Bom, e a gente vem discutindo e acompanhando essa questão aqui no Conexão Futura já há 2 anos, né, quando foi aprovada a legislação. E por que esse prazo, esse tempo tão longo de 2 anos para regulamentar essas questões mais específicas? Esse é o processo político, quer dizer, não tenho como definir o que aconteceu, mas certamente é uma questão que mexe com uma fração da população, os empregadores principalmente, que talvez tenha se mobilizado para tratar desse assunto de forma mais pausada, mais lenta. Talvez seja isso, mas isso é o processo político. Agora, me parece que a questão está equacionada e a legislação vai entrar em vigor por completo. A emenda já estava em vigor e os direitos que ainda seriam regulamentados foram regulamentados. Bom, e uma questão nesse momento que a gente vive, 2015, a gente tem acompanhado aí os índices de desemprego crescendo no país. Em Salvador, por exemplo, já passando de 11% a taxa de desemprego na capital da Bahia. Outros estados com um pouco menos, outras capitais, mas a gente tem visto uma média aí, segundo o IBGE, de mais desempregados. Essa PEC acaba afetando o trabalho das domésticas em relação ao desemprego? Essa é uma questão bem curiosa. Quando a gente fala de trabalho doméstico, a gente está falando de um grupo específico. Quem é um trabalhador doméstico? Geralmente, mulheres de menor nível de instrução e idade mais avançada. Esse é o grupo, grande massa. Estamos falando de um grupo que está entre aí os maiores em termos de ocupação. As pessoas trabalham realmente nisso. A última PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, ela apontava que em torno de 8% da população ocupada estava no trabalho doméstico. Isso caiu. Caiu, mas com a crise agora, há alguns índices crescendo em relação ao trabalho doméstico. A explicação que tem sido dada é que as pessoas estão perdendo seu emprego e retornando para essa atividade. Então, há uma oscilação entre 6% e 8% da taxa de ocupação. A lei não repercutiu ainda suficientemente para você dizer, olha, gerou desemprego, aumentou o nível de emprego. A gente não tem esse dado. Mas é curioso que no momento em que o nível de ocupação cai, no trabalho doméstico ele tem um leve aumento. Há uma
possibilidade das pessoas estarem migrando de volta pela falta do emprego em outras áreas. Porque era exatamente essa uma das questões muito debatidas, né, que havia toda uma preocupação em relação ao desemprego das empregadas domésticas por conta do maior rigor para um contrato, né, e maior responsabilidade mesmo dos empregadores por não serem empresas, como você disse, serem famílias. Havia toda uma discussão a respeito disso. Então, nesse cenário, pode ser o contrário. Então, pode ser até uma oportunidade de mais trabalho? Aparentemente, não dá para a gente dizer que houve um prejuízo para o trabalhador doméstico com a legislação. E digo mais, a repercussão dentro da Justiça do Trabalho, por exemplo, pelo menos aqui na minha região, não ocorre. O nível de reclamações é o mesmo, não mudou nada. Em relação, por exemplo, a questões específicas da rotina do empregado doméstico, como o adicional noturno, né? A gente sabe que em algumas categorias se trabalha no domingo, ganha em dobro. Como isso fica no dia a dia para a doméstica? Pois é, esses direitos, o trabalho noturno, por exemplo, não há a menor distinção. Quer dizer, trabalhando de 22 às 5 da manhã, um adicional de 20%, tal qual o trabalhador de uma empresa. Há questões relacionadas, por exemplo, às horas extras, né? Como é que você apura horas extras? Isso é mais complexo, mais complicado. Porque numa residência, né, o empregado doméstico chega, não bate ponto, não tem um registro formal, a não ser que esteja um controle ali num caderno. Como é que você controla isso? Né? É uma dinâmica do dia a dia. Os trabalhadores, os empregadores vão ter que buscar algum tipo de entendimento ali. Acrescentaram a questão do fundo de garantia, que passa a ser obrigatório. Isso é importante, porque era facultativo e nesses 2 anos foi muito baixo o índice de adesão espontânea ao fundo de garantia. Agora passa a ser obrigatório. A multa, quando o empregado é mandado embora, ele vai receber a multa relativa à dispensa imotivada, que nós falamos. A questão do acidente de trabalho, ele vai ter um seguro, que é um seguro obrigatório. Então isso vai ser parte da contribuição obrigatória do empregador? Sim, dentro do pacote de contribuições, uma fração vai ser para bancar, para sustentar a questão do seguro, que é obrigatório para todos os trabalhadores, agora para o doméstico também. Nós estamos, talvez, equacionando os últimos problemas graves em termos de discriminação na legislação trabalhista. Não havia nenhuma razão para o trabalhador doméstico estar fora da rede de proteção que nós temos para todos os trabalhadores. Passamos um longo tempo que não incorporamos o trabalhador do campo, ele foi incorporado em 88, e agora, só lá mais de 20 anos depois, estamos equacionando a questão dos domésticos. Então é importante ressaltar exatamente essa questão. É um grande avanço aí para a igualdade entre os trabalhadores no Brasil. Exatamente. A ideia de um trabalhador menos protegido, desprotegido, precarizado, como é a palavra que está na moda, nós, com essa emenda constitucional e com a regulamentação, nós estamos nivelando essa questão. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar para você na internet, onde você pode buscar outras informações. Vamos ao site da amatra1.com.br, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, e não só em relação à PEC das domésticas, muito mais aqui sobre os direitos do trabalhador, você pode buscar aqui no site da Amatra, tá certo? Por agora, então, Paulo Guilherme Perecer, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Obrigado pela presença. Muito bom.